Jesus foi publicamente chicoteado, com um chicote de 9 tiras, por 39 vezes. Esse tipo de chicote tinha as tiras de couro carregadas com pedaços de metais, dentados ou ossos pesados ao final. Debaixo de uma punição judaica, um açoite deveria ser dado a um prisioneiro em 40 chicotadas, além de ser uma grande humilhação pública para um judeu. Raramente davam-se 40 chicotadas, porque ser açoitado por 40 vezes poderia ser fatal. A palavra de Deus diz, em Salmo 139, verso 29, verso 3, passaram arado em minhas costas e fizeram-me longos sulcos. Este é um pequeno quadro daquele pelo qual Jesus passou. E em Isaías, no livro do profeta, no capítulo 50, no verso 6 diz, ofereci as minhas costas àqueles que me batiam, meu rosto àqueles que me arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e nem dos cuspes, mas também não foi essa a causa. Medite. – 39 chicotadas levou Jesus. Saíam pedaços dele. Raramente alguém aguentava as 40 chicotadas, porque poderia levar à morte. A palavra de Deus disse, quando nós lemos nesta manhã, que ele ofereceu as costas para que batessem nele, ofereceu o rosto para que lhe arrancasse a barba, e não se escondeu a face da zombaria dos cuspiram nele, zombaram dele, arrancaram as roupas dele, repartiram os despojos, os soldados, colocaram uma coroa de espinhos sobre ele. Bom dia, seja bem-vindo a mais um dia a este canal Manancial de Águas Vivas. Hoje nós vamos entender o sacrifício de Cristo por mim e por você. Deus é tudo que precisamos. Deus é o fundamento de todas as coisas em nossa vida. A palavra de Deus tem consigo tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos. E nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo não foi em vão. O porquê que ele passou por tudo isso? Para nos dar vida. A palavra de Deus, nesse devocional que nós vamos usar, Jesus é a porta. Diz assim no livro de Apocalipse, no capítulo 4, no verso 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas coisas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e à de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Eis que há uma porta aberta no céu. O apóstolo João, levado às revelações dos fins dos tempos, relata que ele teve uma visão da majestade divina. Eis que ele viu uma porta aberta no céu, e viu um semelhante, quando ele foi arrebatado pelo Espírito que se assentava no trono. Esse trono é o trono de Deus. Eu disse que o sacrifício de Cristo não foi em vão. Disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas. Aquele que quiser vai ter que entrar
por mim, porque Ele é a porta por onde entram as ovelhas. De Jesus eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Certa vez Filipe, um dos discípulos, perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse Jesus: Filipe, eu estou agora convosco e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, eu e o Pai somos um. As palavras que digo não são minhas, mas são do Pai, porque eu estou no Pai e eu falo aquilo que eu ouço do Pai. Eis que vi uma porta aberta no céu, e essa porta foi inaugurada na cruz do Calvário. Ao ser perfurado pelo lado direito, aonde perfuraram a costela de Cristo, saiu, diz a palavra de Deus, água e sangue. O sangue simboliza o preço pago pelos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e só haveria apaziguação pelo pecado mediante o derramamento de sangue. E eis que na costela perfurada de Cristo saiu sangue, e a água simboliza a vida. Jesus estava diante de um poço, conversando com a mulher samaritana, e ele disse: mulher, se eu te desse da água a beber, jamais você teria sede, porque eu sou a água da vida. Jesus é a manancial de águas vivas. Jesus é essa porta aberta no céu, porque não há outro caminho ao qual podemos chegar ao Pai se não for por Cristo. E disse Jesus: ninguém vai ao Pai se não for por mim, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a palavra, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. 39 chibatadas nas costas. A cruz que o levaram para ser crucificado não era dele, era de Barrabás. Barrabás, a estatura de Barrabás era maior do que a de Jesus. Teve que esticar o braço, foi uma tortura para ele ser crucificado numa cruz que não era dele. Não era dele a cruz, era nossa. A de Barrabás, a minha, a sua, eram as nossas cruzes. Ele morreu por nós, para pagar um preço que não era dele, era nosso. Estraçalharam com as costas dele, o açoitamento romano era cruel. Ele suou sangue. Mas o porquê que ele não desistia quando ele tomava a primeira, a segunda, a terceira, porque cada chibatada ele visualizava a sua vida, visualizava a minha, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente Deus. Ele visualizava a cada chibatada que ele estava fazendo algo por mim, estava fazendo algo por você. O porquê que quando o ladrão à esquerda perguntou: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. E ele permaneceu em silêncio na cruz, porque se ele se salvasse, ele não nos salvaria. Então ele preferiu a tortura, a crucificação, zombarem dele e ser cuspido, como a palavra que nós lemos, porque ele visualizava você, ele visualizava a minha vida. Ele estava nos dando uma oportunidade de nos achegarmos novamente ao lar celestial, a visualizar esse trono, como João viu que havia uma porta aberta no céu. Eis que vi, ele disse, afirmando uma porta aberta no céu, e vi um arco celeste ao redor do trono. E essa porta nós só conseguimos entrar pelo novo e vivo caminho, que é pelo sangue de Jesus Cristo, o que pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue da nova aliança, o único intermediador entre Deus e os homens, ao qual ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Porque quando Ele
disse: Pai, estás consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a palavra de Deus que do alto até o chão rasgou-se o véu do templo. Houve um grande terremoto, enquanto o Filho do Homem, Cristo Jesus, o nosso Senhor, entregava o Espírito ao Pai, pagando o preço pelos nossos pecados. E diz a palavra de Deus que foi aceito o sacrifício de Cristo por nós, porque no terceiro dia Ele ressuscitou. E disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, pagando o preço por mim e por você. Reflita nisso. Tudo que Ele passou, a humilhação, a zombaria, cuspiram nele, Ele foi açoitado, Ele não desistiu, porque Ele visualizava a sua vida. Jesus te ama incondicionalmente. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus.